Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Quinta-feira, dia 15 de agosto, vamos celebrar hoje com São Mateus, no capítulo 18, versículos 21, até o capítulo 19, versículo 1. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre dispostos a perdoar. No tempo de Jesus, os rabinos discutiam a respeito de quantas vezes a pessoa ofendida era obrigada a perdoar. Chegavam-se ao número máximo de 4 vezes. Pedro, para mostrar-se generoso, propôs uma quantidade maior, 7 vezes. A generosidade do apóstolo fazia uma espécie de contraponto, como o episódio do Antigo Testamento no qual Lameque, descendente de Caim, prometeu vingar-se 7 vezes de quem levantasse a mão contra ele. A máxima vingança, Pedro pensava contrapor o máximo perdão. Enganou-se. O discípulo do reino deve estar disposto a perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre. A parábola do servo cruel oferece o fundamento teológico da postura do discípulo. Este deve agir de forma idêntica ao agir de Deus. Deus está sempre pronto a perdoar as ofensas dos seres humanos, por maiores que eles sejam. Foi o que fez o Senhor do Evangelho. Bastou que o devedor lhe suplicasse clemência, para se ver logo perdoado. A contrapartida do gesto divino deve acontecer em forma de perdão das ofensas recebidas. Quem foi perdoado por Deus deve dispor-se a perdoar, mas quem age de maneira diferente não pode conter-se com o perdão divino. Esta foi a sorte do servo cruel, que se recusou a perdoar uma pequena dívida do seu companheiro.
O discípulo deve espelhar-se no comportamento misericordioso de Deus. Mateus nos apresenta esta parábola sobre o perdão como núcleo do sermão de Jesus sobre a igreja. Diante das palavras de Jesus sobre a correção fraterna e a reconciliação, Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar se meu irmão me ofender? Até 7 vezes? Nesta pergunta do discípulo podemos ver o conhecimento dele sobre a necessidade de perdoar sempre. Até porque o número 7, segundo as Escrituras, significa perfeição. A este nível, pensamento, a este nobel pensamento, Jesus quer que os discípulos avancem para mais longe. Ele não põe limites para o perdão. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pois o homem, sendo imagem e semelhança de Deus, está vocacionado a viver o perdão de Deus, por amor às criaturas. Assim como Deus é amor, misericórdia e perdão para com os homens, assim deve ser o homem para com os seus irmãos. A parábola que Jesus conta a Pedro é uma forma pedagógica para esclarecer a sua resposta. Assim como o perdão de Deus não tem limites, assim deve ser o meu e o teu, né? Somos chamados a aprendermos a perdoar os nossos irmãos. Deus virá e nos chamará de miseráveis e então nos mandará para fora do seu reino, como aquele empregado que não soube perdoar o seu semelhante. Existem dois dias em que precisamos perdoar sempre. E como cristão, qual tem sido a posição ante o infinito perdão de Deus do trato com os semelhantes? Jesus deu exemplo. Na hora de ser morto, pediu perdão para os seus assassinos, algozes. Será que somos capazes também de perdoar como Jesus, até mesmo as mais rancorosas raivas e rancores que nós temos? A todos, um feliz e abençoado dia. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta.